Olá, pessoal. Vim por meio desse caso real, que eu vou comentar com vocês, comprovar a importância das escolas e dos centros esportivos, né, academias, escolas de academia com também treinamento, né, judô, dança, natação, enfim, qualquer tipo de prática esportiva e as escolas tradicionais terem um seguro, porque infelizmente acidentes acontecem e o prejuízo pode ser muito alto e a escola precisa estar protegida e a vítima também precisa ser indenizada, né? Então, o seguro, ele é bom tanto para o segurado, nesse caso, escola, quanto para a vítima que vai ter a garantia de receber, porque dependendo das condições econômicas, ela poderia ficar com aquela lesão, com aquele dano e ainda não ser ressarcida, não ser indenizada para custear o tratamento e etc, né? Mas já vou explicar para você em mais detalhes o que aconteceu. Antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, ou seja, se esse botãozinho aqui embaixo tiver laranja, vermelho, dependendo da configuração do seu computador, clica nele, que aí você vai se inscrever no canal e também clica no sino para ativar as notificações, que toda vez que tiver um de novo, você vai ser avisado. Aqui eu só comento casos sobre seguro de responsabilidade, o que teria cobertura, o que seria excluído, e comprovo a importância de ter esse instrumento de proteção, né? Que o RC normalmente é esquecido pelas empresas, né? As que se preocupam com algum tipo de seguro pensam no patrimonial, no incêndio, mas a RC, o que precisa disso? Né? Já não veio junto no empresarial, né? Então, por isso que é tão importante você ter acesso a esses exemplos reais para mostrar para o seu cliente, né, que ele precisa dessa proteção. Vou compartilhar com você a matéria, né, que saiu sobre esse assunto. Aluno que ficou tetraplégico ao cair durante a aula de judô em centro educacional municipal será indenizado. Aqui já teve recurso, né, então foi o Tribunal de Justiça, né, ou seja, já é uma segunda decisão judicial, condenou o município a indenizar um aluno que ficou tetraplégico ao cair durante a aula de judô no centro educacional municipal. O município foi condenado a indenizar danos morais e materiais, R$ 100 mil de indenização aos pais, além de pensão alimentícia vitalícia no valor de 3 salários mínimos, desde a data do acidente até quando ele, enfim, né, durante a vida toda, né, vitalícia, com juros e correção monetária, né? Aqui está falando sobre tudo o que ele precisa e etc. Mas, Tabata, aqui você está falando de um caso de um município, né? Qual é a relação com o seguro? Aqui, nessa situação, como era um centro educacional público, né, municipal, quem foi condenado foi o município. E as escolas, né, eles também poderiam ter um seguro, né? E seria a contratação por meio de licitação ou com dispensa de licitação se o prêmio fosse baixo, enfim. Mas eu não quero entrar nesse mérito de escola pública contratar o seguro, não. Eu quero pegar esse caso como exemplo de um risco altíssimo para todas as escolas, creches, academias, que estão lá, né, cuidando das crianças, ensinando, dando treinamento, enfim, acidentes podem acontecer e por isso que é fundamental ter um seguro de responsabilidade civil. Olha o tamanho desse dano. Isso poderia acontecer numa escola privada, numa escola particular, porque no judô, né, dependendo do jeito que a pessoa cai, enfim, dependendo ali da situação, pode ter uma lesão dessa. É difícil acontecer? Sim, é muito difícil acontecer. Mas se acontecer, vai precisar ser indenizado e a escola vai ter de despender esse valor, né? Então, pode ser até que ela quebre, porque aqui os R$ 100 mil, né, da condenação foi só dos danos morais que os pais sofreram pelo que aconteceu com o filho, fora toda a indenização que vai ter para custear o tratamento, né, e o mínimo ali, né, que a criança precisa durante a vida dela, afinal de contas, ela ficou tetraplégica, né, e é uma situação irreversível. Eu falo que a tetraplegia no RC seria comparado o incêndio, né, no empresarial, no property, no patrimonial, porque é o mais grave que pode acontecer. Porque a tetraplegia, ela tem um custo maior até que a morte, porque a morte você vai indenizar pelo pensionamento, os danos morais, etc. E pronto, é um valor fechado. Agora, no caso de tetraplegia, tem tratamento, adaptação da casa, uma série de necessidades especiais que a pessoa passa a ter, de acompanhamentos com diversas especialidades profissionais. Então, tem um custo bem maior, bem maior. Não estou falando aqui que é melhor morrer do que ficar tetraplégico, pelo amor de Deus, nada disso. Eu só estou falando matematicamente, né? Ou vamos chamar assim, juridicamente, qual é o impacto
né, de uma morte e de uma tetraplegia no sentido de responsabilização, né, no sentido de indenização, para você entender como é importante ter uma apólice. E às vezes as pessoas contratam no RC, inclusive a aula dessa semana, o tema da aula foi qual o limite contratar no seguro RC, e eu até falei, 100 mil reais é pouco, né? Independente de qual é o tipo de empresa, o tamanho dela, se é uma lojinha, se é um salão, se é um mercado, se é uma padaria, se é uma indústria, não importa. 100 mil reais é pouco, não importa se ela fica no interior de São Paulo, se ela fica na capital, não importa, não importa. 100 mil reais sempre vai ser pouco, já parta dessa premissa. E esse caso mostra isso, poderia acontecer numa escola pequenininha, privada, né, do interior, poderia ser numa capital, poderia ser em qualquer lugar. Esse tipo de acidente poderia ter acontecido, infelizmente, com qualquer criança. Então, por isso que é muito importante ter uma apólice. E assim, quando envolve risco de danos corporais, pelo menos de R$ 1 milhão, tendo uma cobertura de pelo menos R$ 1 milhão. Ah, tá, mas no empresarial eu não consigo contratar uma cobertura de RC de 1 milhão, então contrata um seguro RC, contrata um seguro específico de RC de 1 milhão. Porque é essa proteção que a escola precisa, a escola, a academia e etc. Tá? Não dá para contratar menos, porque uma situação dessa vai ter uma indenização muito alta. E ainda que o risco seja pequeno, ele existe. E justamente pelo risco ser pequeno, o prêmio também é pequeno. Então, quando você mostrar o prêmio para o seu cliente, ele vai ver que não compensa ele ficar desprotegido, não compensa ele pagar para ver, né? Apostar, acho que não vai acontecer nada, não vou contratar seguro. O prêmio é muito baixo, é muito baixo. As empresas não contratam RC, você pode estar pensando agora, mas a maioria nem contrata, porque não sabe o risco. Porque não adianta você falar assim, você precisa ter um seguro RC. Você está falando grego para ele, Agora, você trazendo exemplos, casos reais, mostrando o que pode acontecer, ele, o seguro cobriria isso? Mas quanto custa isso? É isso? É esse o valor do prêmio? Então tudo bem. Por ano? Então tá. Você precisa trazer para a realidade do segurado o risco que ele tem com uma situação, com uma atividade semelhante a ele. Então, vai visitar uma escola, uma academia, leva esse caso e mostra a importância dele se proteger, dele ter um seguro RC decente, não uma coberturazinha de brinde lá, né, brinde entre aspas, dentro do empresarial que não cobre nada. Ele precisa ter a cobertura de RC. Inclusive, na aula, eu fiz uma outra aula além de qual o limite contratar, que está salvo na plataforma de alunos dentro do Venda Seguro. Tem uma outra aula também, 7 erros que você não pode cometer no seguro RC. Eu falo sobre a cobertura de dano moral, eu falo sobre a cobertura de lucro cessante, que elas não são automáticas nesse tipo de seguro, né? E uns pontos de atenção bem relevantes aí para você também contratar do jeito certo para o seu cliente, para na hora do sinistro não ter surpresa. Combinado? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e não esquece de se inscrever. Se você não se inscreveu lá no começo do vídeo, clica agora no botãozinho se inscrever e ativa o sino para receber a notificação e informação de todos os vídeos são postados. Eu só falo sobre isso aqui no canal, não falo sobre esporte, sobre fofoca, nada disso. É só sobre seguro na prática para você entender o que cobre, o que o exclui e ter o mais importante, né? Argumentos para mostrar, provar ali na cara do cliente que, meu filho, como assim você tem coragem de ter operação e não ter um seguro? O risco é muito alto e o investimento do seguro é muito baixo. Então, se inscreve no canal.